Eu não me lembro muito bem quando tudo começou, mas eu lembro da expressão das pessoas. Eu lembro de ver o rosto delas olhando para mim. Trabalhando com meu pai, era tempo de colheita, quando de repente eu chego em casa e uma mancha surgiu em minha mão, e com pouco tempo essa mancha se tornou uma ferida. Pouco tempo depois, minha mão começou a adormecer. E meus pais me mandaram para o sacerdote. Chegando ao sacerdote, ele constatou que era lepra. A doença mais temida, a doença mais terrível daquela época, tinha me acometido. Logo, a lepra já não estava mais só em minhas mãos, mas também em meus pés, no meu rosto, no meu corpo inteiro. As feridas só aumentavam. E logo fui impedido de viver na sociedade. Eu era obrigado a vestir roupas velhas. Eu era obrigado a ficar longe da sociedade, numa caverna escura, fétida, onde tinham outros leprosos como eu. Eu sabia que ao sair de casa, eu nunca mais poderia ver a minha família de novo. Nunca mais poderia abraçar alguém. E eu somente via uma voz que ecoava na minha cabeça, dizendo: impuro, imundo. Era só o que eu ouvia. A lepra fez perder a minha identidade. Eu deixei de ser quem eu era. Eu já não sabia mais quem eu estava me tornando. Anos e anos se passando, e eu já não tinha a ponta dos meus dedos. Meu nariz estava carcomido. As cartilagens das minhas orelhas já não existiam. Meu rosto estava totalmente desfigurado. A carne podre cheirava, e quando as pessoas se aproximavam, não só desviavam o olhar de mim, desviavam do caminho em que eu estava. Eu deixei de ser visto como uma pessoa e passei a ser visto como uma ameaça, um animal que estava à beira da morte. Eu lembro claramente em um dos dias de que eu me arrastava pela porta da cidade, porque já não conseguia mais andar, com os pés já necrosados, podres. Eu ouvi alguém falando sobre um tal de Jesus de Nazaré. E quando eu ouvi o que ele fazia, eu decidi ir até ele. A minha sentença de morte já estava decretada há muitos anos atrás. Eu não podia nem entrar na cidade. Eu vivia de migalhas. Eu vivia na porta da cidade esperando pela misericórdia das pessoas. Até que um dia eu ouvi que ele curava cegos, que os paralíticos andavam. E eu pensei, ele é a minha única esperança. Algumas pessoas disseram que próximo da Galileia, onde eu vivia, perto do leprosário, havia uma montanha, um monte, onde ele iria dar um grande sermão.
E eu não pensei duas vezes. Eu precisava ir e ouvir ele. Eu lembro de me arrastar no meio da cidade. Me arrastar até aquela montanha. E o percurso não foi curto. Foi um longo percurso. O sangue derramando pelo caminho. E eu só tinha um alvo. Ouvir aquele homem. E chegando perto do monte, eu tentei não me aproximar das pessoas, porque o mau cheiro com certeza iria avisar que eu tinha chegado. E se as pessoas me vissem, iam gritar em alta voz: imundo, leproso. E mesmo de longe, mesmo longe da voz, eu conseguia ouvir, ainda que um pouco. E eu lembro claramente quando ele disse: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam na porta e ela lhes será aberta. Quando eu ouvi isso, meu coração se encheu de esperança. E ele era a única esperança. Lembro da vista que era aquele monte e quantas multidões estavam aos pés dele ouvindo ele. Não eram uma nem duas, eram várias multidões ouvindo um sermão que o mundo inteiro nunca mais haveria de ver um sermão tão bonito quanto aquele, tão profundo. E ele ensinava como alguém que tinha autoridade, não como os mestres da lei que a gente estava acostumado a ouvir. Ele ensinava como alguém que praticava o que se falava. As pessoas estavam maravilhadas. As pessoas choravam. As pessoas saíram daquele monte como novas criaturas depois das palavras de Jesus de Nazaré. Eu lembro que as multidões estavam com fome, com sede de ouvi-lo. E então eu decidi seguir a multidão. E quando a multidão se dispersou, só restou ele e os seus discípulos. Foi então que eu dei o maior passo de fé da minha vida. Eu decidi ir até Jesus. Eu decidi pedir, eu decidi buscá-lo, eu decidi bater na porta, porque foi o que ele acabara de me dizer. E eu tentei me aproximar dele. Seus discípulos cobriram o rosto, tamanho era o mau cheiro. Mas a única coisa que eu podia fazer diante do Filho de Deus era me ajoelhar, me prostrar diante dele, adorá-lo, pôr o meu rosto em terra e dizer: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E gente, eu nunca vi um olhar como aquele. Ele olhou para dentro de mim e disse: eu quero, seja purificado. Ele nos olha com amor, ele nos olha com compaixão. Imediatamente a lepra me deixou. Essa marca ficou em mim, talvez para eu me lembrar de onde ele me tirou. Mas a lepra é uma doença terrível, é uma doença que até me fez questionar se o meu problema talvez fosse um pecado. Porque pensando bem, assim como o pecado, a lepra causa um mau cheiro diante de Deus. A lepra nos deixa insensíveis, assim como o pecado também. A lepra nos afasta das pessoas, assim como o pecado também. A lepra nos leva até a morte, assim como o pecado também. E quando ele olhou para mim, cheio de compaixão,
Ele me curou. Não só o meu corpo, não só me devolveu a minha dignidade, a minha identidade, como também me sarou. Curou a minha vida. E eu lembro daquele abraço. Aquele abraço que me envolveu e que fazia tanto tempo que eu não recebia. Anos morando numa caverna e eu não tinha contato com ninguém. Até que ele tocou em mim. Eu não vou esquecer daquele dia. O dia em que Jesus tocou em mim. E eu lembro do sorriso dos apóstolos vendo aquela cena. Na verdade, eu estava procurando uma cura para a minha lepra. E na verdade, acabei encontrando um Salvador. Ele olhou nos meus olhos e me pediu uma coisa que eu não consegui fazer. Ele olhou para mim e disse: olhe, não conte isso a ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote, faça os rituais de purificação, mas não conte isso a ninguém. E eu fui ao sacerdote, tinha que fazer vários rituais, inclusive tive que raspar a minha barba, agora já está crescendo. Mas quando o sacerdote me viu, ele não me reconheceu, porque o meu rosto agora tinha forma. Aquele sacerdote já nem lembrava como eu era. E aquele sacerdote testemunhou o que nunca havia acontecido antes. Um leproso deixou de ser leproso. Um ex-leproso, aquele homem nunca tinha visto. Uma vez liberado pelo sacerdote, eu podia ver minha família mais de 10 anos depois. Eu podia ver os meus pais, meu irmão, os meus avós. Podia trabalhar, podia ir para o templo. Minha vida foi restaurada. Mas como eu disse, eu não poderia falar nada a ninguém. Mas eu falhei. Eu saí contando para todo mundo o que havia acontecido em mim. Como é que eu poderia ficar calado diante da morte ser encarada e vencida em meu próprio corpo? Ele matou a morte em mim. Em todos os lugares que eu ia, eu contava o que Jesus de Nazaré, o que o Messias, o que Jesus, o Cristo, havia feito em minha vida. E as pessoas poderiam ter esperança novamente para as suas feridas, para as suas doenças, para as suas mazelas, para os seus pecados. E por causa disso, infelizmente, ele ficou impedido de entrar em certos lugares. Culpa minha. As multidões continuavam a buscá-lo. As multidões continuavam a ir até ele para serem curadas e perdoadas dos seus pecados. E certamente ele tinha poder para fazer isso. E eu era testemunha viva do que acabara de acontecer. Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui hoje para dizer a você, eu não sei qual é a sua lepra. Talvez a sua lepra é um pecado de estimação que você cuida e alimenta. Talvez a sua lepra é um vício. Talvez a sua lepra é o egocentrismo. Talvez a sua lepra é a falta de perdão, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele quer te curar. Ele pode te curar. Assim como ele fez em minha vida, ele também pode fazer na sua. Vá até ele. Peça. Busque. Bata na porta e ela será aberta. A graça é suficiente para você. A graça dele lhe basta. Se você chegar para ele humildemente e disser: Senhor, eu quero
ser purificado. Purifica-me. Eu tenho certeza que com o mesmo amor que Ele olhou para mim, Ele olhará para você e dirá: eu quero. Seja limpo.